Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo da cidade de Valença, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é José Luiz, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho e estaremos juntos por algum tempo na noite de hoje. Como que está o áudio? Quem está entrando, por favor, me ajude para que eu possa estar definindo aqui, configurando, fazendo o ajuste necessário. Oi, Anne, boa noite, tudo bem? Como que está o áudio aí, Anne? Me ajuda aí, por favor. Você está online aí? Que ótimo. Muito obrigado. Bem, já se passaram 3 minutos aí. Boa noite, Sidor. Já se passaram 3 minutos, estaremos aguardando até as 20 horas e 5 minutos para que a gente possa estar dando início à apresentação da noite, a conversa que teremos, para que possamos refletir sobre algumas questões, sobre os ensinamentos de Jesus, o que ele nos propõe. Caso queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, a página do grupo está aberta. Deixem nos comentários e estaremos procurando agir da forma possível. É esse o nosso objetivo. Pois bem, à noite de hoje nós fomos convidados para que pudéssemos estar aqui
trazendo algumas reflexões, apresentando o tema que é ouvidos de ouvir e olhos de ver. É um tema muito interessante e muito atual, né? Porque todos nós dizemos ouvir, todos nós dizemos ver, enquanto que, na verdade, algumas questões vão passando pela vida e vamos sendo apenas telespectadores, sem muita atenção, digamos assim. Então, eu escolhi para ser base para o nosso tema, né? O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e o item 5, que fala sobre a parábola do semeador. E é uma parábola muito interessante que nos traz, assim como todas as outras, inúmeras reflexões, inúmeros ensinamentos, desde que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então a parábola, ela exprime todos os matizes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. E a parábola, ela diz, né, ela vem trazendo assim, ó. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se e, permanecendo na margem todo o povo, disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E aí, no Evangelho de Mateus, ele finaliza dizendo: Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Dando continuidade ainda no Evangelho, Kardec nos traz: Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por 1. Então, boa noite, Ana Maria. Então, aqui nós temos essa parábola que nos traz inúmeras reflexões. Inúmeras. Por quê? Porque, principalmente, em meio a tudo que nós temos vivido, em meio ao turbilhão que nós estamos vivendo relacionado à pandemia, relacionado
ao dia a dia de cada um de nós buscamos muitas vezes o apoio, e é somente esse o apoio que realmente nos consola, em Deus, nos ensinamentos de Jesus. E aí cabe uma reflexão para todos nós, assim como nós já passamos por inúmeras dificuldades até hoje, inúmeros problemas já passamos, né? E aqui estamos. Quando passar esse período de pandemia, nós que nos agarramos a Jesus, agarramos aos bons ensinamentos de Jesus, agarramos a Deus, pedindo sua misericórdia, pedindo clemência, pedindo sua ajuda, fazendo todas as solicitações possíveis para o nosso Pai. Como é o nosso comportamento? Como será o nosso comportamento após todo o conforto, todo o consolo que temos recebido? Porque muitas das vezes nós pedimos, somos atendidos e, passado o turbilhão, nós esquecemos, nós deixamos de lado. E isso é de uma ingratidão tremenda. Então fica essa reflexão. O objetivo dessa palavra é apresentar as diferentes formas como as pessoas recebem a mensagem divina, né? Os diferentes tipos de solo retratam estas pessoas. Então, para que a gente tenha uma amplitude, a gente entender os diferentes tipos de pessoas, assim como os diferentes tipos de solo. A semente que é utilizada como figura na parábola são os ensinamentos de Jesus, é a vontade de Deus, né, digamos assim. Então, cada um de nós, através dos milênios, vem desenvolvendo e apresenta hoje o resultado das conquistas e quedas. Cada um de nós. O nosso mundo interno é apresentado na parábola como solo. Cada um de nós somos um solo. É marcante o fato da semente, que é, como dissemos, a mensagem de Deus, trazida por Jesus. Não mudar, e sim a qualidade do solo. No decurso do processo evolutivo, podem se apresentar características semelhantes aos solos descritos. Muitas vezes encontraremos pessoas que apresentam até características de mais de um dos tipos citados. É possível. O semeador representa, de acordo com algumas interpretações, o próprio Jesus. De forma genérica, poder-se-ia enquadrar todos aqueles que divulgam a mensagem divina. Cada um que se ocupa na divulgação da doutrina espírita, nas palestras, escrevendo ou mesmo conversando, é um semeador. Semear é divulgar a mensagem cristã, enquanto que a semente é a mensagem divina, a palavra de Deus. Então, que mensagem? O que estamos semeando até agora? Qual é a mensagem que estamos deixando? Mensagem de otimismo, de que todos os problemas que estamos vivendo, todas as dificuldades que estamos atravessando, elas vão passar. É uma mensagem de otimismo? É uma mensagem de pessimismo? Que mensagem temos deixado? Não para quem está longe, mas sim para quem está de fato no nosso convívio. Qual é a mensagem? O que estamos semeando? E sabemos que a semeadura é livre, mas a colheita se torna obrigatória, né? Então, dito isso, nós ficamos felizes ou ficamos tristes? O que realmente, como realmente nós ficamos, nos sentimos? Os que se enquadram na figura à beira do caminho são aqueles que ouvem e não entendem. Sim, existem pessoas que não entendem os ensinamentos de Jesus. Faz parte, é possível. São os indiferentes que permanecem à margem do processo evolutivo. Estão tão presos aos apelos da matéria que nem se dão conta da mensagem recebida. Não se preocupam.
estão em completa sintonia com espíritos inferiores, presos ainda ao serviço da carne. Não se trata, olha que interessante, não se trata de um processo obsessivo propriamente dito, e sim uma simbiose onde ambos desejam a satisfação de suas paixões. Ambos, tanto o encarnado quanto o espírito, e ainda assim não se torna um processo obsessivo. E aí Lucas, o evangelista, se refere ao fato da semente ter sido pisada, ou seja, desprezada. Ele é o único dos evangelistas que aborda este aspecto da parábola. Esta semente foi levada pelas aves. Jesus qualifica as aves como sendo os espíritos inferiores, utilizando os termos Satanás, maligno, diabo, entre tantos outros. Os termos lugares pedregosos, solo pedregoso, pedra, são interpretados por Jesus como aqueles que recebem a mensagem com alegria, mas como não têm raízes, acabam sucumbindo diante das tribulações e perseguições. Temos aí os vacilantes, que apresentam um entusiasmo inicial, mas acabam desistindo ao surgirem os primeiros obstáculos. A motivação do desequilíbrio, neste caso, é externa, apesar da problemática interna existente. Boa noite, Sérgio. Tudo bem, meu amigo? As causas do afastamento destas pessoas poderiam ser evitadas se houvesse um melhor entendimento do que é a mensagem divina e do que ela pode nos oferecer. No fundo, estas pessoas desejariam um milagre. E aí, essa particularidade, né, nós temos assistido com muita propriedade, com muita intensidade nos dias atuais, onde nós queremos receber tudo e no fundo nós não queremos contribuir, muitas das vezes com muito pouco ou com nada. Então é importante a gente saber que nós precisamos semear para que tenhamos uma colheita boa. Então, se a gente tiver uma semente boa, teremos uma colheita boa. Se a gente não tiver uma semente boa, se a gente não se dedicar à semeadura, nós não teremos uma colheita satisfatória. A ausência de terra representa a falta de profundidade de algumas pessoas, que ficam sempre na superfície das situações, sem se envolverem efetivamente. Boa noite, Solane. Estas plantas que cresceram em ambiente com pouca terra, que não conseguiram, consequentemente, apresentarem raízes profundas, são logo queimadas pelo sol, que aqui representa as tribulações da vida, e todos nós temos e passamos por inúmeras tribulações ao longo da vida, resultando um afastamento dos trabalhos. A falta de umidade referida por Lucas na parábola também está relacionada com isso. A falta de profundidade ou umidade refere-se às nossas carências internas. Se buscássemos um melhor entendimento da mensagem, se tentássemos regá-la com a nossa compreensão e com a nossa resignação, a gente entender, né, cada um de nós estarmos buscando entendimento, que estamos num processo evolutivo, estamos no caminho, todos nós estamos no caminho. Só que alguns estão caminhando mais rápido, outros estão caminhando em velocidade diferente da nossa. Então, nós não sabemos. Existem pessoas que estão caminhando muito mais rápido do que nós. Pessoas muito mais dedicadas ao Evangelho de Jesus do que nós. É importante nós não buscarmos esse tipo de julgamento, porque ele não nos conduz a nada. Assim como Santo Agostinho nos recomenda a questão da reflexão diária. Por quê? Porque Santo Agostinho, trazendo essa sugestão,
ele faz com que a gente observe o nosso comportamento. Que ao final de cada dia a gente observe o que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. E que tenhamos a força e a coragem necessária para perseverarmos no caminho do bem. E que também tenhamos a força e a coragem necessária para corrigirmos as nossas faltas. Então essa é a proposta de Santo Agostinho. Então, para tudo isso que nós estamos falando até agora, é importante que a gente tenha um olhar voltado para esses ensinamentos. Que a gente tenha a nossa audição voltada para esses ensinamentos. Porque não se trata apenas de uma apresentação, que a apresentação é bom a gente ouvir. Sim, é muito bom. Só que nós estaremos aqui reunidos apenas por 60 minutos. E as outras 23 horas desse dia? Como que estamos? Como que realmente convivemos? O que realmente fazemos? Se quando erramos nós buscamos nos retratarmos. Essa é a proposta de Jesus. Jesus não quer aqueles que apenas acertem, ele quer aqueles que acertam, mas também quer aqueles que erram e que se preocupam em corrigir. Ele se importa mais com esses. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Nós ainda precisamos enxergar que estamos doentes, que ele é o nosso caminho, ele é a verdade. Então, a hora que nós enxergamos Jesus dessa forma, que nós precisamos identificar e buscar ser a sua imagem e semelhança, isso não nos santifica, mas isso nos traz algumas responsabilidades, nos traz alguns desafios. Por quê? Porque a caminhada de Jesus, todos nós já tivemos a possibilidade, a oportunidade de assistir, de estudar um pouco a sua trajetória, e não foi uma caminhada muito fácil, digamos assim. Acredito que boa parte de nós teríamos sucumbido, se não todos, à experiência passada e transmitida por ele. Então é importante a gente entender qual é a mensagem de Jesus. Ele não nos quer santos, ele nos quer dedicados na caminhada com ele. E quando nós pedimos, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, é importante nós nos colocarmos no colo de Deus. Nós nos colocarmos no colo de Jesus. Porque somente eles têm a capacidade de nos dar a força necessária em alguns momentos. Às vezes, quando nós achamos que não tem mais solução, se algum dia passar esse tipo de pensamento pela cabeça de qualquer um de nós, a única coisa que nos resta e a única coisa que realmente vai nos confortar é nós nos colocarmos no colo de Jesus. Pedirmos a Ele que caminhe conosco até que tenhamos pernas, até que tenhamos recursos para continuarmos a caminhada com Ele ao nosso lado, não nos carregando. Mas muitas das vezes, em meio a essas dificuldades, é importante nós pedirmos que Ele nos carregue. Sim, que Ele nos carregue. Os espinheiros representam os chamamentos do mundo, a sedução das riquezas, a ambição, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. O terreno com espinheiros é o das pessoas que ainda se mantêm muito apegadas aos seus defeitos, ao personalismo. O problema é totalmente interno. Embora exista um melhor entendimento da mensagem, a pessoa tenta adaptá-la ao seu interesse, buscando suplantá-la com o que considera melhor de si. Então, o terreno com os espinheiros é o das pessoas que ainda se mantêm muito apegadas aos seus defeitos. É importante nós nos desprendermos, nós olharmos fora da caixinha e olharmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos,
como se estivéssemos nos julgando e observando. E aí vamos atribuir o que nós estamos fazendo de bom, vamos permanecer fazendo. E o que estamos fazendo de distorcido, fora do caminho que Jesus nos ensinou, vamos procurar trazer, ajustar para o caminho de Jesus. Que o caminho de Jesus é um caminho seguro, é um caminho que muitas das vezes nós vamos sentir algumas dores, mas é um caminho seguro. Afinal, nós queremos ser reconhecidos por quem? Pelos homens da terra, né? Ou por Deus? Porque Deus reconhece Jesus. Então, se nós queremos o reconhecimento, se nós buscamos tanto esse reconhecimento, queremos ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de avanço, de melhoria, é o caminho de Jesus, esse caminho seguro. A terra boa ou fértil diz respeito àquele que acolhe a semente, permite que ela germine e dá condições para que ela cresça e até frutifique. Representa aqueles que possuem corações generosos, dispostos a ajudar o próximo, a se transformarem em auxiliares na construção de um mundo novo. Os frutos são obtidos em diferentes quantidades. Uns resultam em 30, outros em 60, chegando a ser até 100. Os diferentes solos apresentam capacidades diferenciadas para que a semente se desenvolva. A qualidade da terra boa está associada ao diferente estágio evolutivo em que nos encontramos, fazendo com que estejamos dispostos a nos doarmos em maior ou menor intensidade. Dependerá, enfim, do adubo de que dispomos e que nos propomos efetivamente a oferecer. Então, qual é a nossa vontade? Qual é o nosso interesse em nossas orações? Quando nós vamos fazer uma oração, quando nós vamos entrar, buscar sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, quando nós buscamos essa sintonia, é importante a gente lembrar da questão das ofertas, né? O que nós estamos ofertando a Deus? A nossa oração. Só que aí nós temos um grande chamamento, uma grande sugestão, que é o que? Antes de depositardes as nossas oferendas nos altares, ide e reconciliai com o vosso adversário. Então, ao longo de cada dia, nós passamos por inúmeras dificuldades, nós passamos por inúmeras tribulações, alguns amigos, alguns inimigos, inúmeras dificuldades nos visitam ao longo do dia. Sabendo disso, e sabendo dessa questão de ofertar a Deus, né, entrar em sintonia com Ele, pedindo boas sugestões, é importante que nós, antes de fazermos isso, a gente vá reconciliar com o nosso adversário. Com aquela pessoa que nós magoamos ao longo do dia, com aquela pessoa que nós aborrecemos, porque nós não somos só aborrecidos. Muitas das vezes nós aborrecemos os outros. E a gente reconhecer isso, a gente buscar ter esse entendimento, isso é muito importante e nos traz uma paz muito, muito grande, porque faz com que a gente, de fato, comece a vivenciar o Evangelho de Jesus. É só assim que a gente vai vivenciar. É aos poucos, é uma lição de cada vez, é um ensinamento de cada vez. E à medida que a gente vai desenvolvendo, isso vai se tornar tão natural na nossa vida que aí é possível que a gente se aproxime assim do estágio evolutivo de espíritos que nos trazem sugestões. Consegue melhorar a nossa conduta, conseguimos nos tornar pessoas melhores, mas não
é porque somos cobrados pelo outro, e sim porque estamos nos sentindo melhores. Porque isso faz com que a gente se sinta bem. Então, à medida que nós começamos a exemplificar os ensinamentos de Jesus, nós vamos tendo inúmeras possibilidades, inúmeros prazeres, de fato, de consciência tranquila, de paz de espírito, da gente poder, na hora que deitar a cabeça no travesseiro para dormir, a gente ter uma noite de sono tranquila, sem turbulência, sem perturbações, por conta do nosso proceder. Porque todas as perturbações que nós temos é porque nós nos agarramos a ela. Nós não resolvemos. À medida que nós resolvemos as tribulações do nosso dia, à medida que nós vamos adquirindo maturidade, discernimento para lidarmos com essas tribulações, nós vamos resolvendo. E uma vez resolvido, nós não mais teremos dificuldades. Nós vamos saber como lidar em todos os momentos da nossa vida. E aí sim, ao deitar ou em qualquer outro momento em que a gente for entrar em sintonia com o Criador, buscar seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos conseguir exemplificar de fato o que ele nos sugere, o que ele nos convida, né? Porque Jesus não obriga ninguém a nada, ele apenas nos convida. É um convite, os ensinamentos de Jesus. Então, todas essas questões ao longo do dia, ao longo da nossa existência, que a gente possa, em todo momento que a gente for entrar em sintonia com o Criador, pedindo a sua ajuda, né? Pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga, porque quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente pede mesmo. A gente pede, ai meu Deus, me ajuda. Ai, meu espírito, meu anjo guardião, me ajuda. Então a gente vai sempre pedindo, pedindo, pedindo. Só que a sugestão é tão simples, né? Antes de pedir qualquer coisa a Deus, antes de pedir qualquer coisa a Jesus, ao Espírito amigo, seja lá como a gente venha definir essa conexão, a gente lembrar de que, para que eu de fato receba, eu preciso reconciliar com meu adversário. É uma sugestão, é uma forma que ele nos apresenta de proceder, porque uma vez reconciliado eu já não tenho mais aquele problema já não existe mais na minha vida, desde que seja feito de coração aberto, de coração limpo. Então, tudo isso, da forma como a gente fizer, é que vai dizer. E cada um de nós sabemos o que passamos, o que sentimos, e sabemos da nossa sinceridade quando pedimos alguma coisa. Se somos realmente merecedores. Se fazemos e estamos fazendo a nossa parte para merecer o que estamos pedindo. Então, todas essas questões são muito interessantes. Todos os ensinamentos de Jesus são muito interessantes, porque ele nos traz a questão de ouvido de ouvir e olhos de ver. E aí, o que eu escuto sobre Jesus, eu ouço, eu consigo, aquilo me contamina, o que eu escuto de Jesus. O que eu vejo dos ensinamentos de Jesus quando eu leio uma passagem, quando eu leio um trecho do Evangelho, me contamina, eu me sinto contaminado, ou é simplesmente um livro, simplesmente uma frase que eu li, assim como uma receita de bolo. Como? Como eu me alimento espiritualmente dos ensinamentos de Jesus? É importante a gente refletir sobre isso, porque o ouvidos de ouvir e olhos de ver está diretamente ligado a essas questões. Porque se eu pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer obra da codificação espírita, ou de qualquer centro religioso,
e eu ler aquilo apenas como uma receita de bolo, aquilo não vai mudar nada na minha vida, porque um bolo a gente faz ele, se alimenta e pronto, acabou. Não, 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 não muda muita coisa na nossa vida, porque a gente não vivencia, a gente não fica comendo aquele bolo toda a vida. Agora, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus, as sugestões divinas, ela nos convida sim a esse alimento diário, diário, e que a gente se contamine profundamente por esses ensinamentos. Ensinamento de amor, de respeito, de dedicação, de compaixão, tudo isso. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Ele quer apenas aqueles que estão de coração aberto querendo segui-lo. E aí a pergunta é: nós queremos de fato seguir os ensinamentos de Jesus? Nós queremos de fato, nós somos de fato cristãos? Ou é apenas um rótulo, assim como uma garrafa leva um rótulo? E muitas das vezes o seu conteúdo não é tão saudável, não é tão agradável. Então, o que nós fazemos do Evangelho na nossa vida? Um rótulo ou um estilo de vida? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Não que a gente não vai errar. Todos nós vamos errar inúmeras vezes. Todos nós erramos hoje, erraremos amanhã. Mas o importante, o que Jesus nos convida, não é que a gente deixe de errar, mas sim que a gente aprenda a reparar, primeiramente, as nossas faltas. Por isso ele sugere ir de reconciliar com o vosso adversário. Então que a gente tenha, de fato, olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que aí sim a gente consiga se alimentar desses ensinamentos e de sua pureza e sutileza. Porque é tão sutil que nem todos os doutores conseguem entender os ensinamentos de Jesus. Nem todos conseguem sentir a presença de Deus na vida, tamanho o materialismo existente na vida das pessoas. Enfim, mas esses são os que escolhem ser assim. Não nos compete julgá-los, apenas observamos. Assim como a parábola, o mais importante é que a gente entenda o terreno, os tipos de sementes que estamos semeando. A semente divina é uma só, exemplificada por Jesus. Agora, a semente que cada um de nós deixamos cair ao longo da nossa vida são inúmeras. Em alguns momentos é possível que a gente tenha deixado cair semente de inveja, semente de raiva, semente de ódio, assim como é possível também nós termos deixado cair semente de amor, de compaixão, de paciência, de inúmeras virtudes. E uma vez que a gente vai se conscientizando sobre essas questões, que a gente escolha a boa semente para deixar cair. E que aquela semente que não é tão boa, que a gente possa eliminá-la. Que a gente descarte essa semente, não plante em ninguém, não nada em ninguém que não seja virtudes. Então é importante, porque todos nós construímos no outro, né? Nós contribuímos sim para a formação do outro, contribuímos sim para a melhoria do outro, assim como também contribuímos para a piora do outro. E todas essas questões, se nós não tivermos a atenção voltada para o nosso comportamento, para o nosso proceder, uma preocupação voltada para a melhoria, de fato, do nosso planeta, nós não vamos conseguir grandes resultados. Não vamos conseguir, assim, um resultado positivo. Então, meus irmãos, agradeço muito a presença de todos que nos acompanham, a todos que sempre estão conosco. Agradeço a oportunidade de estar aqui na noite de hoje com todos. Essa oportunidade cedida pelo 24º Seu, de estarmos aqui falando sobre os ensinamentos de Jesus,
de inúmeras reflexões que ele nos traz e que possamos sempre refletir sobre ser cristão, a forma de sermos cristãos. Não existe jeitinho, não existe nada diferente para ninguém. Somos todos filhos de Deus. E uma vez que somos filhos de Deus, Ele trata todos os seus filhos igualmente. Não somos privilegiados, não somos desprotegidos, somos apenas mais um filho de Deus. Assim como Jesus, assim como o encarcerado, assim como o hospitalizado, assim como inúmeros outros irmãos nossos que estão a caminho. E todos nós estamos a caminho. Muito obrigado a todos. Oi, Inês. Boa noite, Inês. Tudo bem, Inês? Muito bom vê-la aqui, viu? Então, mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade, porque antes de trazer essas reflexões, como a Annelise colocou aí para gente, para vocês, né? Antes de trazer essas reflexões, essas reflexões tocam mais a quem apresenta, seja eu ou qualquer outra pessoa que vem aqui na página trazer alguma reflexão. Então, o primeiro beneficiado hoje, na noite de hoje, espero profundamente que as palavras que saíram de minha boca sirvam para algum de vocês. Mas eu não tenho dúvida alguma de que o tema proposto, ele vem primeiro para mim. Ele vem primeiro a tocar o meu coração, os meus sentimentos, o meu proceder, me trazendo essa proposta de transformação, de proceder na minha vida. Então, agradeço muito, sempre agradeço muito pelas oportunidades, porque por mais que a gente busque paralelamente algumas reflexões, mas quando a gente tem essa oportunidade, conforme a Anne traz o convite, né, a gente tem um estudo mais aprofundado, porque a gente quer trazer da melhor forma possível e nos traz muita transformação e reflexão. Então, muito obrigado a todos, que Jesus acalente o coração de todos e que, por pior que pareça a dificuldade que estejam passando, por pior que seja o momento que estejam vivenciando, lembrem-se, Deus sempre, sempre está conosco. Ele não nos abandona nunca. Ele sempre está conosco. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus continue sendo o nosso exemplo. Boa noite a todos. Muito obrigado.